Decifrar sinais pode salvar o seu 2 em 12, quando você estiver selecionando um inquilino. Eu vivi duas situações em menos de 2 dias, em 1 dia e meio, e eu falei, gente, eu preciso compartilhar isso com os jogadores. Eu preciso que eles vejam na prática como é que a coisa funciona, como é que, mesmo eu, casca grossa nesses assuntos, ainda lido, né? Ainda sou submetido a esse tipo de postura, a esse tipo de comportamento quando estou realizando a seleção, né, de inquilinos, né, de pessoas interessadas no imóvel, né? E é o que eu vou fazer hoje com vocês. A gente vai bater um papo aqui hoje sobre esse assunto. Eu sou Rodrigo Benício e ajudo pessoas a serem livres investindo em imóveis, poupando muito tempo, dinheiro e desgaste. Eu ensino vocês a realizarem, a aumentarem 100% os seus rendimentos com locação de imóveis em 12 meses. Então, você vai obter 2 anos de rendimentos com locação de imóveis num período de 12 meses. Então, veja bem, vem comigo que hoje eu vou te dar dicas relevantes, dicas importantes para você realizar a seleção do seu inquilino. Nós já falamos sobre esse assunto aqui em outras oportunidades. A gente já bateu um papo, né, sobre o assunto selecionar um bom inquilino para o seu imóvel, porque esse é um dos, eu não chamo de pilares, mas é uma das atividades, né? Tem várias atividades que você precisa realizar bem feitas para você ter sucesso na sua trajetória, na sua jornada rumo ao 2 em 12. A jornada rumo ao 2 em 12 é uma jornada para você se tornar livre, para você obter liberdade financeira. Liberdade financeira é pré-requisito para que você possa ser livre. Ninguém é livre de verdade se não tem liberdade financeira. E obtendo a liberdade financeira, conseguindo galgar esse degrau aí na sua trajetória, você vai estar mais próximo de realizar qualquer outro propósito que você tenha na sua vida. Pode ser uma viagem, pode ser estudar no exterior, pode ser comprar uma casa muito boa para você, comprar um carro mais confortável, mas primeiro você tem que garantir o básico, você tem que garantir que você, no decorrer da sua vida, está construindo um patrimônio que vai assegurar renda passiva recorrente para você. Então, como eu falei aqui para vocês, como eu disse, a gente já conversou aqui sobre seleção de inquilinos em algumas oportunidades. E não tem problema nenhum a gente, numa ou noutra oportunidade, revisitar alguns assuntos. Por uma razão muito simples, porque os assuntos mudam de tempos em tempos. Quando eu digo que mudam as técnicas, mudam as leis, muda a nossa experiência. A gente está sempre aplicando esse conhecimento que a gente compartilha, né, que eu compartilho aqui com vocês, eu estou aplicando ele sempre no meu campo de batalha, no meu dia a dia, na minha atividade. Então, toda vez que eu tenho um insight novo, que eu tenho uma percepção nova, que eu posso compartilhar com vocês, eu vou fazer isso aqui. Eu vou trazer por uma perspectiva diferente, com uma informação diferente, com um ângulo diferente, o tratamento daquele assunto. Tá? E nas redes sociais, seja no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no feed do Instagram, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você tem todos os links para o nosso conteúdo. Tá? Você pode acessar todo o nosso conteúdo e nas redes, no feed, né, principalmente no feed do Instagram e no feed do Facebook, só ficam as publicações mais recentes. Então, se você é novo aqui no canal, você provavelmente está tendo essa informação pela primeira vez. Tá? Mas visite, pesquise os vídeos antigos, coloque lá o meu nome, Rodrigo Benício, coloque o assunto que interessa a você, certamente a pesquisa virá no feed e você vai conseguir ter a sua dúvida respondida, ter um esclarecimento maior sobre o que está te afligindo aí nas tuas relações com imóveis, na tua trajetória para criar liberdade financeira com imóveis. E se por qualquer razão o assunto que te interessa ele não estiver já respondido em algum vídeo, tá? A gente procura aqui gradativamente ir esgotando, ir tratando de todos os assuntos que dizem respeito à alocação de imóveis, a investir em imóveis,
porque a gente acredita que assim você está no controle, que essa é a forma mais efetiva, mais plena, mais segura de você alcançar esses resultados para a sua vida, você pode mandar um direct para a gente, um messenger, um e-mail, visitar o site do Direito no Flow, que a gente vai ter o maior prazer em responder essas questões para você. Beleza? Então, o que é, né, sobre o que é a live de hoje? A gente vai falar sobre seleção de inquilinos, mas vai falar por uma perspectiva, não de uma análise cadastral. A gente vai falar hoje pela perspectiva de uma análise comportamental, né? O tema de hoje é decifrar sinais quando você está selecionando inquilinos pode salvar o seu 2 em 12. Se você souber como fazer uma leitura do comportamento que o teu inquilino está tendo, da forma como ele está interagindo com você, isso pode poupar muito tempo, dinheiro e desgaste para você. E poupar tempo, dinheiro e desgaste te aproxima muito de fazer o 2 em 12. Te aproxima muito de aumentar em 100% os seus rendimentos com locação de imóveis. Gente, isso é possível. Eu não faço aqui só 2 em 12, não. Eu faço 4 em 12. Tá? Eu já fiz 6 em 12. Tá? Então, eu já aumentei em 600% meus rendimentos com locação de imóveis, com o mesmo patrimônio. Você faz ajustes, sejam ajustes no modelo de negócios, sejam ajustes no valor que você está agregando, sejam ajustes no contrato que você está praticando, na forma como você está interagindo com o teu inquilino, e isso te proporciona renda passiva recorrente de qualidade. Não adianta só você ter renda passiva recorrente, se ela for minguada, se ela for difícil, se ela for uma renda que vem cheia de desgaste. Por quê? Porque aquela renda até vem para você, mas ela toma o teu tempo que você poderia estar dedicando para outras coisas. Ela gasta o teu dinheiro e aí, no final das contas, o líquido que você recebe fica menor. Não adianta nada você ganhar 1.000 e gastar 900, você vai estar recebendo 100. Esse vai estar sendo o resultado líquido. Tá? Então, eu estou falando em dobrar, pelo menos dobrar os seus rendimentos com locação de imóveis, aplicando o método 2 em 12. Beleza? Então, hoje você vai aprender algumas informações muito ricas sobre analisar o comportamento do seu candidato a inquilino e como fazer isso. Tá? O que a gente não vai tratar aqui hoje, né? A gente não vai tratar, como eu já destaquei aqui, de questões relativas à análise cadastral. Eu não vou analisar com você um olerite, um contra-cheque. Eu não vou analisar com você documentos do seu inquilino, documento de identidade, documento de CPF, ou extrato de movimentação bancária, para saber se os rendimentos deles são adequados à locação. Eu vou analisar questões comportamentais. E, analisando essas questões comportamentais, eu acabei descobrindo, olha que interessante, eu acabei descobrindo outros 2 perfis. Né? Quando a gente fala em perfis envolvidos em conflitos, né? Eu compartilho muito com vocês aqui dicas, situações que podem fazer com que você identifique o perfil com que você está lidando por ocasião de um conflito, para você entender como é que aquela pessoa pensa, como é que aquela pessoa está se comportando, e, a partir disso, como você é educado não só do ponto de vista emocional, como do ponto de vista formal. Você conhece as regras do jogo, você sabe o jogo que você está jogando, o jogo imobiliário, sabe se o teu inquilino tem razão ou não, sabe se o candidato a inquilino tem razão ou não, e aí você tem segurança, você tem confiança para se posicionar diante dele para tratar daquele assunto, qualquer que seja. E aí eu descobri outros 2 perfis. Descobri, que eu digo assim, né? Formei outros 2 perfis a partir da interação com pessoas, né, no mercado, sejam candidatos a inquilinos ou inquilinos. A gente costuma falar aqui de 3 perfis, né, mais associados a conflitos, né, que é o perfil do sem noção, aquele que não sabe do que está falando, é o perfil do mau caráter, né? Esse fica longe desse, eu sempre falo isso para você.
E é o perfil do desequilibrado, é aquele que não está bem, que está com algum problema e está transferindo aquele problema para você nesse momento. E eu descobri mais 2 perfis. Anota aí, porque é desses perfis comportamentais que a gente vai falar hoje. Pega o lápis, pega a caneta, pega um pedaço de papel, uma folha, ou anota aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, porque são perfis importantes de você conhecer para você lembrar quando estiver interagindo com esses perfis e poder conduzir da melhor forma, né? Ser responsável para conduzir da melhor forma a interação com esse tipo de perfil. Anota aí, um desses perfis é o perfil do dono da razão. Esse perfil é brabo. Esse perfil ele é muito falador. Ele fala, e uma característica, um traço marcante dele é que ele é impositivo. Impositivo no sentido de ele está num diálogo com você, tá? Então, vocês imaginem aí um candidato a inquilino, né, que está se apresentando para alugar o seu imóvel, né, você na condição de locador ou de representante do locador, e aí você está interagindo, você está ali conversando com um candidato a inquilino, e digamos que esse candidato a inquilino seja desse perfil, o dono da razão. Hoje o programa aqui é o negócio fechado, então a gente está falando daquele momento, né? Estamos falando de contratos, é o momento em que você está celebrando, né? Realizando, assinando ali, prestes a assinar o seu contrato de locação. É um momento muito importante. Você tem que selecionar muito bem o teu inquilino nesse momento para ter um negócio fechado de boa qualidade. Isso vai determinar o quanto de tempo, dinheiro e desgaste você vai poupar. Tá? Então, é um momento muito importante. E aí você está interagindo com uma pessoa que tem esse perfil, que é o perfil do dono da razão. Tá? Você está interagindo com outro perfil, o segundo perfil que eu identifiquei, ao lado desses 3, que eu classicamente já falo aqui para vocês, que é o perfil do contador de histórias. Vocês já ouviram uma expressão que diz assim, é uma expressão popular, caricata, né? Quem não tem dinheiro conta história, né? E sempre que eu lembro dessa expressão caricata, né? Que eu ouvi isso uma vez na vida, alguém me falou, provavelmente eu estava em algum contexto de negócio, realizando um negócio com alguém, e aí, né, ali, muito descontraídamente, a pessoa que estava conversando comigo falou: Rodrigo, caramba, essa turma é muito engraçada, né? A pessoa, quando não tem dinheiro, conta história, né? Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? E essa é uma expressão também que nos remete a uma expressão dos americanos que são muito objetivos nessa questão de fazer negócio, de fazer dinheiro, né? O americano, e nesse ponto eu estou totalmente alinhado com essa forma de olhar para o business, né? Para os negócios dos americanos, eles não dizem que você ganha dinheiro, né? Você faz dinheiro, né? Então, a expressão é make money, né? Então, quando você vai propor um negócio para um americano ou para um empreendedor, para uma pessoa que foi formado nessa cultura do business dos americanos, ele vem com aquela clássica expressão, né? Show me the money, né? Me mostre onde está o dinheiro, né? Onde está o dinheiro nesse negócio que você quer fazer, esse negócio da China que você está me propondo, que é outra expressão, onde está o dinheiro. Então, a gente também tem o perfil do contador de histórias. Você tem que tomar muito cuidado com esses 2 perfis. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente não vai falar sobre análise cadastral. E por que é importante você conhecer esses perfis, você saber decifrar sinais quando você estiver no processo de seleção do seu inquilino? Porque é nesse momento, esse é o primeiro momento em que você já vai estar assegurando essa autoestrada que eu sempre falo aqui, para você ter o seu fluxo de recebimentos garantido. Tá? Se você já começa selecionando mal o seu inquilino, se você já começa escorregando ali na casca de banana na hora de ser criterioso para selecionar o seu inquilino, você está se colocando numa posição de vulnerabilidade. Aí eu não vou nem dizer que é uma posição de vulnerabilidade jurídica.
Eu sempre falo para você se colocar em posições de vantagem e desvantagem jurídica. Né? Desvantagem eu digo para você fugir delas e digo para você se colocar em posições de vantagem jurídica. Essa questão que eu estou trazendo aqui hoje é uma questão diferente, é uma questão que vai em outra linha. Quando você se permite aceitar um perfil desse, dono da razão, um perfil desse, contador de histórias, você pode até não vir a ter problemas. Podem ter sido só sinais que naquele momento você interpretou de uma determinada forma, mas que não correspondem à realidade daquela pessoa. Mas são fortes indicativos de que você vai ter problema. Então, é muito provável que você, aceitando, cedendo a ter um perfil que seja dono da razão, um perfil que seja contador de histórias, você vai estar se colocando numa posição de vulnerabilidade financeira. Aí a vulnerabilidade não é jurídica, tá? Você pode ter feito seleção direitinho, você contratou numa boa, mas você se colocou numa posição de vulnerabilidade financeira porque não necessariamente, se a gente pudesse classificar aí num grau de 0 a 5 ou de 0 a 10, a confiança que se tem na probabilidade daquele candidato a inquilino não falhar nos pagamentos, você colocaria numa pontuação esse perfil do dono da razão ou o perfil do contador de histórias, e eu daria sempre para eles um 3. Tá? Eu nunca daria um 5, se for de 0 a 5 a pontuação. Eu daria sempre um 3, ou, se esse perfil, em razão do que eu vou apresentar para vocês aqui, ele for se confirmando, aí eu dou uma nota 2 para ele ou uma nota 1 e não contrato. Tá? Então, por isso é importante você saber identificar esses perfis comportamentais quando você for selecionar o seu candidato a inquilino. E eu digo sempre, os padrões se repetem, gente. Os padrões estão sempre se repetindo. Então, você vai selecionar 100 inquilinos e você vai ter ali 10, 15, 20 padrões de comportamento, padrões, perfis psicológicos que vão se repetir na sua frente. Sempre. Quanto mais você realizar esse processo, mais você vai se dar conta disso, mais você vai ver que é assim que a coisa acontece. Então, vamos adiante. Né? Quem já aplicou essa estratégia e já alcançou esses resultados? Eu já apliquei essa estratégia e já fui bem sucedido várias vezes e já fui mal sucedido várias vezes. Opa, como assim, Rodrigo? Você está falando que vai me ensinar uma coisa em que você foi mal sucedido? Não, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou dizendo que quando eu fiquei atento ao meu sexto sentido, que não chega a ser um sexto sentido. Na verdade, não é um sexto sentido. É a experiência de tanto lidar com essas situações, eu já tenho uma percepção do estilo de comportamento que a pessoa vai ter. Tá? Então, não é sexto sentido, é prática. Por isso que eu digo a vocês, pratique, pratique, pratique. Não importa se você vai acertar ou vai errar. Não importa o que os outros vão falar sobre os seus erros se você errar. O que importa é que a cada erro você vai estar aprendendo. Então, a primeira situação que eu vou narrar aqui para vocês, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é um exemplo de situação em que eu apliquei essa estratégia que eu estou colocando aqui para vocês, esse pequeno passo no método para você alcançar o 2 em 12, e funcionou. Tá? O que aconteceu foi o seguinte, eu estava numa situação de ativação de um imóvel. Tá? Eu vou contar 2 episódios aqui. Os 2 episódios são episódios que envolvem a análise de candidatos a inquilinos. Tá? E durante essa análise aconteceram algumas coisas que é o que eu vou narrar aqui com vocês. A primeira situação foi de um imóvel compacto, né? Compacto, mas com um tamanho razoável, né? Um compacto aí com seus 45 metros quadrados aproximadamente, mobiliado, que nós tínhamos acabado de ativar, né? Ativar, quando eu uso a palavra ativar, eu quero dizer que ele está pronto para a operação, pronto para começar
a colocar dinheiro no meu bolso, é isso que eu quero dizer, né? Você, na verdade, só ativa mesmo quando você celebra o contrato e começa a receber os pagamentos. Mas o processo de ativação, vamos lá, melhor dizendo, eu estava em processo de ativação, o imóvel já estava pronto para locação, bastaria eu assinar o contrato com o candidato a inquilino e entregar as chaves a ele, né, receber ali o calção, que estava tudo certo, eu estaria, naquele momento, ativando aquele imóvel. Então, vocês podem imaginar que quem é que não quer dinheiro? Quem é que não quer recursos, né, legais? Né? Todo mundo quer. Então, nesse momento, esse é um momento perigoso, delicado para o proprietário, delicado para você, jogador. Por quê? Porque você está ali na ânsia ali de fazer o negócio, né? De ativar o imóvel, de receber o dinheiro pelo esforço que você fez, né? Pelo investimento que você aplicou. Mas é nesse momento que você tem que ter calma, cautela. Eu não gosto da palavra frieza, porque parece coisa assim de matador, né? Não é frieza, você tem que ter sagacidade, você tem que ter, né, tranquilidade para analisar as circunstâncias. E aí nós recebemos um perfil de candidato, né, procurando locação, visitou o imóvel e gostou muito e tal, e eu quero alugar, etc. e tal. E, bom, algumas questões foram sendo conversadas. Primeira questão que foi sendo conversada foi a seguinte: é um apartamento, então, nesse apartamento, não há, né, nesse específico, não há rede canalizada de gás, né? Então, como é um apartamento, você não pode estabelecer dentro daquele apartamento o gás de cozinha, né? Porque aquilo põe em risco o condomínio, o prédio. Então, naquele imóvel, você só poderia fazer uso daquele fogão, né? Eu vou usar a palavra fogão, mas cooktop, né? Vou também usar essa expressão cooktop, mas não é necessariamente um cooktop, mas é aquele equipamento, aquele eletrodoméstico, digamos assim, utilizado para preparar alimentos, elétrico, né? Você não pode usar a gás. E aí nós conversamos com o candidato, ele visitando o imóvel e tal, olhando, e falamos, olha, aqui você não vai poder usar esse tipo de situação e tal. Ele, então não vou alugar não, então não quero não. Eu falei, tudo bem, a gente lamenta, mas é só dessa forma, né? Porque queria usar gás. E beleza, aí mantivemos a nossa postura e tal. Assim, no mesmo dia, voltou atrás. Então, primeiro sinal comportamental. Já olhamos aquilo e falei, é o estilo, né, que você está apresentando, você está sendo educado, você está apresentando uma razão, um motivo pelo qual o uso do imóvel só pode ser realizado daquela forma, e a pessoa já está ali criando algum tipo de resistência injustificada, não tinha fundamento para isso. Se isso fosse um empecilho, não precisa alugar, ninguém está obrigando a alugar. Né? Mas se você está falando e a pessoa já reage assim reage de uma forma mal, né? Reage contrariada, né? Você já liga o alerta. Aí beleza. Aí a pessoa começou, aí ligou de volta. Não sei o quê, não, tudo bem, não tem problema não. Eu não vou ficar aí o tempo todo, vou ficar só final de semana e tal, e contando lá a história, né, própria da pessoa. E aí, esse imóvel, para esse candidato, serviria para a moradia de 2 pessoas. Então, quando você tem essa situação de 2 pessoas, o que eu, Rodrigo, faço? Eu sempre coloco os 2 no contrato. Por que eu coloco os 2 no contrato? Porque não importa se são 2 amigos ou 2 amigas, não importa se namorado e namorada, ou se é marido e mulher. No caso de marido e mulher, muitas vezes eu até flexibilizo, coloco só o marido ou só a esposa, dependendo das circunstâncias e do comprovante de rendimentos. E também no caso de pais e filhos,
numa família, no caso, né, você coloca só um deles, você não precisa colocar todo mundo, a não ser que seja uma alocação de perfil universitário, porque aí o estudante normalmente ele não dispõe do comprovante de rendimentos e é ele que vai ficar ocupando o imóvel. Então você coloca os dois no contrato, você coloca o estudante e você coloca o responsável financeiro para estar ali naquele contrato, tá? Para você ter essa segurança de que você vai poder acionar os dois se necessário for. Então, nesse caso desse imóvel, o candidato ele estava buscando moradia para 2 pessoas, era ele e uma outra pessoa. E tudo bem, a gente falou, não, tá bom. Então, você vai apresentar os documentos normais, comprovante de residência, comprovante de rendimentos, para mostrar que a pessoa tem recursos para poder pagar a locação, e identidade CPF. E pedimos esses documentos de ambos, né, das duas pessoas. Aí chegam os documentos. Chega o comprovante de rendimentos de uma das pessoas só, e não era da pessoa que estava interagindo com a gente, para se tornar locador. Tá? Chega um comprovante de residência apenas, e não são pessoas que moram no mesmo imóvel. E aí sim, né, a identidade e o CPF, chegaram os documentos dos dois. Beleza, chegou a documentação. Observação, eu não estava conduzindo esse processo diretamente. Era a minha equipe que estava conduzindo esse processo, né? Mas quem assina os contratos sou eu. Né? Na hora de assinar o contrato para autorizar o ingresso do inquilino ou não, quem realiza a assinatura sou eu. E eu faço questão de minutar os contratos, de revisar os contratos para saber se tem todas as cláusulas que são importantes existirem no contrato, conforme o imóvel. Porque cada imóvel, cada modelo de negócio tem um perfil de operação específico. Então, às vezes, a falta de uma cláusula simples, pode te dar mais trabalho no futuro para resolver uma determinada situação que você não previu no contrato. Tá? Então, eu gosto pessoalmente, eu não abro mão de fazer essa atividade. Aquela documentação bateu na minha mão, e eu olhei, dei falta do comprovante de rendimentos de uma das pessoas, e dei falta do comprovante de residência de uma das pessoas também. Só veio de uma pessoa, né, a documentação completa, e do outro só veio a identidade CPF. Aí minha equipe interagindo com o candidato lá, a inquilino, e o candidato insistente, visitou o imóvel numa semana, aí na mesma semana ligou 2, 3 vezes, aí no final de semana, domingo, ligando insistentemente para os telefones funcionais da equipe, para querer o contrato de locação, para querer entrar no imóvel. E aí, durante a semana, também insistindo e tal, aí chegou para mim, né? Minha equipe começou a me pressionar, mas no intervalo curto de tempo, é como se fosse assim, imagina da semana passada para essa semana. Então, a pessoa visitou o imóvel na quinta-feira ou na quarta-feira, aí, por conta da questão do gás que eu coloquei para vocês, não queria, aí depois mudou de ideia, disse que tudo bem, aí na quinta-feira fez contato, na sexta-feira já começou a pressionar para receber a minuta do contrato, que queria reconhecer firme, assinar o contrato, aí no final de semana ficou telefonando, e durante a semana ficou insistindo. Quando a gente começa a ver esse tipo de comportamento, que foi o que aconteceu comigo, e a minha equipe me relatando essa situação, eu olhei e falei, pô, isso está estranho, sabe? Isso é um sinal que você tem que ligar o seu alerta, né? Então, eu estava falando aqui do perfil dono da razão, e estava falando do perfil contador de histórias, né? Então, estou relatando para vocês aqui uma situação em que eu ainda não tinha me deparado com nenhum desses dois perfis, porque eu ainda não tinha estabelecido contato direto com a pessoa. E muitas vezes não estabeleço. Minha equipe faz a seleção, chegam para mim só os documentos e o relatório da seleção, e eu confiro, vejo se está tudo direitinho, reviso o contrato, assino e encaminho, depois de ter sido assinado pelo candidato a inquilino, com a firma reconhecida e o pagamento do depósito calção, eu assino também, cada um fica com a sua via, a gente faz a vistoria, entrego a chave, ele me dá
um recibo de que recebeu as chaves, acabou, vida que segue. Aí, beleza. Aí, como estava com essa insistência toda, e a minha equipe já me pressionando para fazer o contrato, né, para ajustar o contrato, que era o contrato de uma unidade nova que nós estávamos ativando, eu ali no decorrer do dia, cheio de coisas para fazer, cheio de obrigações, encaixando ali uma janela para poder minutar o contrato. Aí, na hora que eu estava minutando o contrato, eu falei, peraí. Olha, comecei a perder tempo, tá vendo? Eu comecei a perder tempo porque o método 2 em 12, em alguns aspectos, não estava sendo adequadamente observado. Eu comecei a perder tempo porque eu falei, pô, aqui tem um sinal de coisa que não está indo muito bem. Que é o quê? É a forma, a maneira como esse candidato a inquilino está se comportando. Está muito acelerado, está com muita pressa para se mudar, e uma pressa, assim, não justificada. Uma pressa, assim, não muito contextualizada. Aí eu fiquei desconfortável com aquilo, falei, não, olha só, com essa pressa toda, com esses sinais todos, deixa eu entender melhor essa história, deixa eu entender melhor esse perfil. E aí pedi à minha equipe o telefone da pessoa que estava querendo, né, ingressar no imóvel, vi que não tinha o comprovante de rendimentos, e detalhe, o comprovante de rendimentos, a locação era uma locação aí, mais taxas, próxima dos R$1.000, um pouco abaixo dos R$1.000. E para receber, né, para pagar, melhor dizendo, para o inquilino pagar aquele valor, o normal, o recomendável numa análise, né, cadastral, numa análise do perfil do inquilino, para você selecionar o inquilino, é que ele tenha pelo menos um rendimento 3 vezes maior do que o rendimento que ele tem declarado, que ele comprova para você, né? E às vezes, tudo bem, não é possível comprovar esses rendimentos pela documentação que é apresentada, a documentação formal, o contra-cheque, né? Mas existem outros meios de você comprovar. Eu já mencionei aqui em outras lives formas de fazer isso. Existem outros documentos, né? E eu explico em detalhe como você fazer isso em outros vídeos, em outras aulas que a gente já deu aqui para vocês a esse respeito. Então, beleza. Então, o que eu fiz? Eu falei, não, vou pedir. A renda que está sendo comprovada aqui é uma renda com contra-cheque que é suficiente apenas para pagar o valor da locação. Não mais do que isso. Então, está muito apertada, né? Como é que essa pessoa vai pagar a locação, vai fazer o mercado dela, vai pagar a luz, vai qualquer outra coisa, né? Então, eu falei, não, vou pedir complementação dessa renda, vou pedir comprovante para complementar essa renda. Aí, beleza. E, além disso, eu falei, vou pedir o comprovante de residência da pessoa com a qual eu estou interagindo, porque só está sendo apresentado o comprovante de residência da outra pessoa que não está interagindo com a gente, que, segundo o candidato a inquilino, ia morar, né, com ele, ia habitar com ele o imóvel, e também pedir referências, né? Se essa pessoa tá com pressa, está querendo se mudar, não tem problema nenhum. Inclusive, eu não conheço a história dessa pessoa, não sei qual é a história dessa pessoa, né? Então, assim, eu só analisei o que me foi apresentado, né? Assim, não foi uma análise conclusiva, mas eu não sou obrigado a contratar se eu não estiver seguro, tranquilo, satisfeito com o grau de informações que eu estou recebendo. Então, eu peguei o telefone e liguei para essa pessoa. Falei, ô, fulano, tudo bem? Olha só, estou ligando porque, né, você está querendo alugar um imóvel nosso aqui e o comprovante de rendimentos não é suficiente. Aí a pessoa, assim, com um tom de voz já elevado, que poderia ser o tom de voz da pessoa, não conheço ela, é o primeiro contato que eu estava tendo ali com aquela pessoa, mas com um tom de voz já elevado, não, porque eu falei com o fulano da sua equipe, não falou da minha equipe, mas falou que falou com o fulano e o fulano é da minha equipe. Falei com o fulano e o fulano me falou que podia ser assim, não sei o quê, papapá, e eu falei, não, mas veja bem, mas então, se isso aconteceu, você me perdoa, isso não aconteceu, provavelmente não aconteceu, mas assim, não importa se aconteceu ou se não aconteceu. Se aconteceu, foi falha da minha equipe, e se não aconteceu, eu estava reforçando o que a minha equipe teria dito de forma correta para essa pessoa. Falei, olha, não, aqui a gente não aceita menos do que 3 meses de depósito calção, a não ser excepcionalmente,
mas, a princípio, não é o caso aqui nessa alocação, e eu preciso de um comprovante de rendimentos que demonstre a capacidade de pagamento, né, dos inquilinos. Eu não estou aqui com esses documentos. Ah, não, porque eu já expliquei que eu fui dispensado agora recentemente de um trabalho, mas eu sou empresário, estou abrindo uma empresa assim, assim, assado, e eu tenho dinheiro, e você sabe que as pessoas têm dinheiro, mas não tem como comprovar. Papai. Começou a falar. Aí eu só ouvindo, aí eu falei, olha só, não, tudo bem, tranquilo, numa boa, não estou dizendo que isso que você está falando não é assim, não. Mas aqui a gente só aluga dessa forma. Então, se você tiver interesse e quiser apresentar essa documentação, beleza, eu estou aqui aberto e tal. Ah, não, então vamos alugar, não, e tal, acabou. Aí, beleza. Então, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte: esse é o perfil que eu estava falando para vocês, contador de história. E eu não estou dizendo nem que a pessoa tem ou não tem dinheiro, eu não tenho como aferir isso. Mas veja bem, se quem está interagindo com você dispõe de recursos para arcar com a alocação, essa pessoa tem meios de fazer prova disso. Então, um desses meios de prova é o contra-cheque. A pessoa falou que foi dispensada. Tudo bem, mas não tem conta bancária? Na conta bancária não tem a movimentação, então pode fazer prova por meio da movimentação da conta bancária dos últimos 3 meses, que tem uma movimentação que é compatível com a alocação que está pretendendo realizar. Ah, não tenho conta bancária, eu só faço operação no dinheiro. Beleza. Então, se a senhora usa cartão de crédito, o senhor estaria de acordo em apresentar o extrato do seu cartão de crédito para que nós pudéssemos verificar o volume de transações que o senhor realiza? Porque se o senhor realiza compras no cartão de crédito e faz os pagamentos com regularidade, o senhor tem essa capacidade, o senhor, a senhora tem essa capacidade de pagamento desse valor. E aí, assim, eu não estou obrigando a pessoa a me entregar aquele documento. A pessoa quer alugar o meu imóvel. Eu quero alugar o meu imóvel em condições seguras, do ponto de vista jurídico e financeiro. Então, se a pessoa não tem meios outros de fazer essa prova, eu pergunto, você está de acordo em produzir essa prova desse jeito, né, em apresentar algo que ateste que você tem essa capacidade financeira desse jeito? E aí a pessoa vai dizer que sim ou que não. Se ela disser que não, tudo bem, eu não vou obrigá-la, né? E se ela disser que sim, ela vai estar voluntariamente me apresentando aquelas informações, entendeu? Você tem que fazer isso tudo assim, de forma transparente, de forma registrada. Quando eu falo registrada, não é registrada em cartório, mas assim, que fique claro que a integridade ali é 100%, né? Então, quando eu falo em perfil contador de histórias e perfil dono da razão, esse aí é o perfil dos dois, né? São os dois perfis. Primeiro, no sentido de ser impositivo, de realizar uma série de afirmações de como as coisas são e como as coisas devem ser e como eu tenho que aceitar que as coisas sejam porque as coisas são assim. Esse é o perfil, né, do impositivo. É a pessoa que vem e começa a falar. Você pede uma coisa, né, um documento, um procedimento, que é um procedimento normal naquele tipo de operação, e a pessoa fica falando. Você, tá bom. Você vai me entregar os documentos? Você escuta, fala, você vai me entregar os documentos? Não? Então, tá bom. Então, a gente não faz contrato. Entendeu? Simples assim. Então, quando você se deparar com esse perfil que fala muito, fica se justificando, faz uma coisa simples. Pede os documentos para comprovar o que está sendo dito. Pede. Se a pessoa entregar, beleza. Se ela não entregar, mesmo que ela tenha meios de fazer aquela prova, e ela não entregou, já é um perfil potencialmente desequilibrado. É um perfil que não está sendo razoável ali no trato com você. Afinal de contas, a locação interessa aos dois, não interessa só ao proprietário. Interessa ao proprietário e interessa ao inquilino. Não é verdade? Então, eu queria chamar essa atenção para vocês. O outro exemplo, a outra situação vivida, foi uma situação muito semelhante. Tá? Muito semelhante, e só antes de eu ir para essa segunda, para completar, né, o contexto dessa primeira, eu não aceitei as histórias, né? Eu não aceitei essa pessoa dizendo que tinha dinheiro, que era empresário, que tinha condições de pagar, porque fulano de tal, que é meu parente, aluga imóvel, é assim, papapá, eu estou acostumado com isso, mas
bem, mas aqui eu trabalho assim, né? Minha casa, minhas regras, né? Assim como sua vida, suas regras. A gente só vai contratar se a gente estiver de acordo um com o outro, né? Não falei isso, mas foi esse o racional que eu adotei ali para conduzir aquela questão. E aí, assim, o documento não apareceu. Então, não apareceu, tudo bem. Não aluguei. Fiquei triste? Não, não fiquei triste. Por quê? Se eu cedo e alugo, você pode ter certeza. Eu falo para vocês sempre aqui que o perfil sendo bom ou ruim do inquilino, ele entra no imóvel, ele vai começar a comentar, observar e eventualmente reclamar de uma série de questões. E aí vocês vão ter interações. O mesmo perfil que ele observou como candidato a inquilino, ele vai reproduzir de novo aquele padrão já na condição de inquilino, mas aí dentro do teu imóvel. E aí, dependendo das circunstâncias, você está numa posição muito vulnerável. Depois que o sujeito está dentro do teu imóvel, aí para ele sair, se ele não sair voluntariamente, você vai precisar do processo judicial, que é o que eu falo sempre para você evitar. Beleza? Então, guardou esse primeiro exemplo, essa primeira referência de como as coisas acontecem e como eu observei os sinais comportamentais do comportamento que aquela pessoa adotou. Show de bola. Vamos agora para uma segunda situação que eu vivi. A segunda situação que eu vivi foi a seguinte. Numa outra unidade nossa, com um outro perfil, um perfil completamente diferente, uma unidade grande, numa locação tradicional, uma unidade com mais de 100 metros quadrados, com 120 metros quadrados, móvel alugado, momento, né, de pandemia aí, muita gente passando dificuldade ou alegando que está passando dificuldade, mas assim, não estou dizendo que está ou que não está, cada um com o seu cada um. Certamente muita gente está passando dificuldade, né, porque a economia está num cenário decrescente, né? Se a gente não reagir, se a gente não fizer por onde, a gente vai enfrentar essa realidade, né? Mais uma razão para eu falar para você se comprometer com o 2 em 12, se comprometer com a jornada que vai levar você para a sua liberdade financeira. Se você tem emprego ou serviço público, você não tem nada, né? Eu digo que você, se tem emprego, não tem nada, porque se você tem emprego, você pode ser mandado embora porque a empresa não consegue se manter em pé ou porque o seu patrão não é competente ou responsável o suficiente, ele vai demitir você, e aí você não tem nada. Né? Você vai receber ali a rescisão e acabou. Isso se ele for sério e te pagar a rescisão, né? Porque a gente sabe que tem muito empregador que, lamentavelmente, não paga, né? Não paga direito. Ou não tem condições de pagar naquele momento, né? Porque o empresário passa os seus apertos também. A vida do empresário não é fácil, né, nesse país. E o servidor público, que eu tenho dito, e vou repetir aqui, e depois daqui a 4, 5, 6, 7 anos, você assiste esses vídeos de novo e diz: Rodrigo falava isso há vários anos. Rodrigo já mencionava isso sobre o risco que correm os vencimentos dos servidores cada vez mais, se não se olhar para o empreendedorismo, se não se olhar para a saúde financeira do país, se não se educar a nossa juventude, a nossa sociedade para empreender. É o empreendedorismo que gera postos de trabalho e que gera tributos, que gera arrecadação. E é essa arrecadação que paga a remuneração do servidor público. Então, se todo mundo no país quer ser servidor público, não por vocação, mas por, entre aspas, estabilidade, só olhar o que aconteceu na Grécia, quando a Grécia sofreu a crise lá econômica dela. Né? E tanto quanto a crise, né, que colocou numa situação delicada a Grécia, anos atrás, nós tivemos várias outras crises. Nós temos várias crises. Nós tivemos a crise de 1929, lá na Bolsa de Nova York. Nós tivemos a época do Plano Collor, na década de 90, que as poupanças foram apropriadas pelo Estado. Né? Nós tivemos, mais recentemente, a crise, né? E aí não foi uma crise única exclusivamente financeira, foi uma crise institucional, política, né? Em decorrência da Operação Lava Jato, né? E agora nós estamos no meio de uma crise econômica proporcionada, né? Proporcionada no sentido assim, provocada por uma crise de ordem sanitária, de ordem epidemiológica. Então, assim, campeão, jogador, jogadora, crise vai continuar tendo o tempo todo, crise não vai parar. Crise é da vida, é do dia a dia, altos e baixos são do dia a dia. Você tem que focar naquilo que você
tem controle. E se você investe em imóveis, você está no controle. Eu estou te falando isso porque eu estou no controle da minha vida. Eu estou no controle da minha vida desde que eu comecei. O único emprego, eu falo isso tranquilamente, só olhar a minha carteira de trabalho, o único emprego com carteira assinada que eu tenho é o de professor universitário, porque eu exerço essa atividade como professor universitário e essa é a forma de contratação, por carteira assinada. Então, fora isso, eu nunca fui empregado em nenhuma empresa. Não é nenhum demérito, não é nenhum demérito você ser colaborador de uma empresa, mas eu nunca fiz isso desse jeito porque eu nunca quis me colocar numa situação de vulnerabilidade. Esse é o motivo. E exatamente o que eu pratico, eu recomendo vocês praticarem, para vocês não se virem em apuros por conta das mudanças que estão ocorrendo no mundo, que são mudanças maravilhosas, mas que como as pessoas estão muito habituadas, não estou falando que a pandemia é maravilhosa, não, estou falando da forma das pessoas se relacionarem no mundo, estou falando da tecnologia da informação, estou falando da possibilidade de você se conectar com quem você quiser, se você se colocar para. Tá? Então, isso que está acontecendo no mundo, isso é maravilhoso. Isso a gente está vivendo um dos períodos mais promissores no mundo para você prosperar. Agora, se você continuar com a cabeça do velho regime, você vai passar dificuldades severas. Vai ter muito ranger de dentes. Pode ter certeza. Tá? Ainda vai piorar muito antes de melhorar. Quando eu digo piorar muito antes de melhorar para o mainstream, né, para a grande massa, é porque as pessoas vão ficar agarradas ao velho modelo até o barco afundar de vez. Você lembra do filme Titanic? Lembra? Que a galera ficava ali, né, tocando no convés ali, aquela música clássica e tal, e os passageiros ficavam ali se agarrando até o momento em que o Titanic afundava, e aí não tinha mais em cima do que ficar, e a pessoa morria congelada. Né? Então, assim, as pessoas elas vão, por medo, por cultura, por apego a padrões comportamentais enraizados, elas não se adaptam às mudanças. E aí vão ficar agarradas num barco que está afundando. O barco que está afundando não é o Brasil. O barco que está afundando não é o mundo. O barco que está afundando é o velho modelo. É um modelo que não funciona mais. É um modelo que não gera mais prosperidade. É um modelo que mais escraviza do que liberta. Então, eu estou te convidando para ser livre e estar no controle da tua vida. É isso que eu estou te convidando para fazer. Mas vamos lá, a segunda questão aqui foi a seguinte. Sujeito nesse apartamento, então, de 120 metros quadrados e tal, apartamento alugado, aí a pessoa chegou num determinado momento, o contrato já prestes a vencer, o prazo do contrato, a pessoa chegou e cogitou sair, né? Falou, olha, minha remuneração reduziu e tal, está difícil aqui eu manter a locação, eu queria propor um acordo. Eu falei, olha só, o contrato está prestes a vencer e a gente pode até considerar, avaliar alguma proposta de acordo, mas primeiro você verifica se você identifica alguém que possa te substituir na locação. Aí a gente analisa o cadastro dessa pessoa e tal e avalia. E aí, beleza, aí tivemos essa conversa e a pessoa não chegou a indicar ninguém, mas nós mesmos, né, nos comunicamos com algumas pessoas para poder saber se tinha alguém que naquele momento específico estava interessado na locação daquele imóvel naquele perfil. E surgiram 2 ou 3 pessoas, e só uma delas que foi mais incisiva em querer a unidade, mas o fato é que o imóvel ainda estava ocupado pelo pelo atual ainda inquilino, e não faz o menor sentido, a gente tem contrato vigente, pagamento em dia, por mais que aquele inquilino estivesse tendo algum tipo de dificuldade, ele não tem o direito de transferir para os proprietários essa dificuldade. Nós nos colocamos à disposição para ajudarmos ele a resolver, a compor aquela questão, mas dessa forma, olha, você pode procurar uma pessoa que possa substituir você na locação, e aí a gente avalia essa pessoa, se o perfil for bom, ela passa para a locação, você pode sair e tal. Assim, conversamos educadamente e abertamente. E, em paralelo, conversamos também com outras pessoas que pudessem estar interessadas. E aí eu vou falar dessa outra pessoa que estava interessada, que se apresentou, chegou
e chegou assim, olha, eu estou ligando, eu estou querendo alugar um imóvel, e assim, sem que eu pudesse falar nada, praticamente, essa pessoa já chegou dizendo, não, porque eu já morei nesse imóvel, e eu morei nesse, não no nosso imóvel, mas no nosso prédio, né, no prédio em que a gente tem essa unidade. Eu já morei nesse prédio e eu sempre fui bom inquilino, sempre paguei em dia, e aí começou a fazer um monte de perguntas, né? Ah, qual é a garantia? Aí eu fui, a primeira pergunta, aliás, não foi essa, qual é o valor da locação? Eu falei, o valor é tanto. Aí falei o valor, veio a primeira objeção, esse valor eu não tenho como pagar não, e eu quero pagar tanto, e se puder pagar tanto, a diferença é pequena, mas vai fazer diferença para mim nesse momento e tal, não sei o que e tal. Eu falei, não, tudo bem, a gente pode considerar, mas vamos primeiro analisar, eu não falei nem que sim, nem que não, disse que a gente podia considerar, mas vamos analisar a sua documentação para ver se está tudo certo. Aí, antes que a documentação viesse, a pessoa, não, porque eu estou vendo aqui já um outro imóvel e eu quero uma resposta logo, porque se não puder com vocês, eu vou para o outro imóvel, não sei o que e tal. Aí eu, tá bom, tudo bem, então vamos ver a sua documentação. Aí, qual é a garantia que vocês pedem? Aí eu falei, olha, nós trabalhamos com a garantia de depósito calção. Ah, não, depósito calção, eu não tenho condições de dar depósito calção, no momento não tenho dinheiro para isso, mas fulano de tal, aí falou quem era fulano de tal. Sempre foi meu fiador e fulano de tal, ele tem imóvel próprio, mas ele mora num imóvel alugado também, nesse mesmo prédio, e sempre foi meu fiador e tal, e está tudo certo. E você pode conferir, não sei o quê, e é funcionário público, e papapá e tal. Tá bom, falei, não gostei muito da ideia, né? De trabalhar com fiador, ainda mais num contexto desse, mas ouvi a história. Aí, beleza, aí pedi os documentos. Aí pedi os documentos, chegaram os documentos, o comprovante de. Não vieram, né? Não veio nenhum documento do candidato a fiador, só foram entregues documentos do candidato a inquilino. O valor dos rendimentos era muito apertado, apertado assim, existiam os rendimentos, mas era ali, se não me engano, um pouco abaixo de 3 vezes o valor da locação. Não chegava a ser 3 vezes o valor da locação mais encargos. Né? Então, assim, apertado para a pessoa pagar se ela tivesse só aquela fonte de rendimentos. E a pessoa já pedindo desconto no valor da locação, e além de pedindo desconto no valor da locação, dizendo que não dispunha de reservas para poder realizar o depósito calção. Então, você imagina, poxa, uma pessoa que vai alugar nessas circunstâncias, se tiver alguma emergência na sua vida, no seu dia a dia, precisou gastar com um médico, com um remédio, sofreu um acidente de carro qualquer e usa o carro para ir trabalhar e precisa recuperar o carro, mandar para uma lanternagem, ou qualquer outra situação, precisa ajudar algum parente da família e pagar algum dinheiro, se não tem reserva para o depósito calção, se não tem condições de fazer o pagamento do depósito calção, e passar por alguma emergência, não vai ter para o aluguel. E aí eu vou ter só o fiador. E aí, tendo só o fiador, eu vou ter que ir para o Poder Judiciário. E indo para o Poder Judiciário, se o patrimônio desse fiador não for bom, aí eu comecei a pensar alto. Eu falei, poxa, o fiador não mora no imóvel que ele tem, ele mora num imóvel alugado. Se ele prefere morar num imóvel alugado ao invés de morar no próprio imóvel dele, talvez, não posso afirmar, o próprio imóvel dele não seja tão bom quanto o imóvel alugado, seja por conta da localização, seja por conta das características, ou pode não ter nada a ver com isso, pode ser só que essa pessoa trabalha num lugar e aquele imóvel que ela está alugando é mais próximo de onde ela trabalha, e o imóvel que é dela mesma é mais distante, e ela prefere alugar o imóvel e morar num outro alugado, né? Alugar o dela para alguém e morar num outro alugado. Mas você monta os cenários, se a pessoa não esclarece para você, você vai pescando os sinais. Aí, de novo, né, eu falei, vou botar uma noite de sono entre ter recebido esses documentos e dar uma resposta, mas o imóvel ainda ocupado. E aí eu respondi, a pessoa começou a insistir, né, já no mesmo dia já insistindo, isso foi num dia. E aí no dia seguinte já mandou um áudio, olha, eu quero decidir logo, porque eu já fui aprovado lá na outra imobiliária, e eu preciso de uma resposta e tal. Aí eu falei, agora é a hora de eu dizer que rápido assim não vai rolar. Falei, olha, fulano,
Você me desculpa, mas o imóvel que você está pretendendo alugar ainda está ocupado. Ah, eu sei, papapá e tal. Então, eu não tenho como te dar uma resposta é, que ele vai estar disponível para você imediatamente. Então, eu queria te deixar à vontade para poder alugar esse outro imóvel que você disse que você foi aprovado e tal, não sei o quê. Aí já mudou a interação. Não, olha só, eu fui aprovado lá, mas eu não estou com pressa de mudar, não, tá? Então, que era uma informação diferente da informação que tinha sido passada para mim no dia anterior, pela mesma pessoa. Então, se vagar aí, você me fala que eu dou preferência pelo de vocês. Falei, tá bom, e pronto. Né? E não levei adiante. Então, estou dando dois exemplos aqui de sinais que foram verificados para poder selecionar um inquilino e não contratar com esses dois perfis. Né? Então, assim, qual é o jeito errado de você fazer essa seleção na hora que você está analisando o perfil do inquilino? O jeito errado é você ser afobado, é você estar desesperado para alugar. É pior você botar um perfil ruim no teu imóvel, que vai te dar problema e vai te colocar numa situação muito mais delicada do que aquela situação delicada em que você eventualmente possa estar porque precisa daqueles recursos. Você quer alugar, você quer o dinheiro, mas aquilo ali é uma ilusão, você está entendendo? Você acha que aquilo vai ser bom, e aí você quer alugar, e aí você aluga para qualquer perfil. Não estou falando que a pessoa é boa ou é ruim, eu estou falando da probabilidade daquela pessoa ser uma pessoa que vai se comportar com você em situações de divergência de opiniões de uma forma conflituosa negativa. Tá? Então, não fique afobado. O afobado come cru. Tá? Então, qual é a sacada, a sugestão que eu dou? Tá? Se o seu candidato a inquilino for de estilo impositivo, né, o perfil do dono da razão, desconfie. Seja cauteloso, peça mais documentos e veja como ele se comporta. Vê como é que ele interage com você. Se você pedir mais documentos, mas peça educadamente. Você não precisa ficar discutindo com ele o que ele está falando. Você vai pedir só mais documentos. Assim, você pode aplicar isso a partir de hoje já. Quando você estiver aí selecionando um inquilino, usa essa estratégia, usa essa técnica. Tá? E veja como ele se comporta. Se ele se recusar, descarte a possibilidade de contratar com ele. Se ele não tem meios de provar o que alega, ou tem meios de provar o que alega, mas se recusa a fazer prova, a comprovar o que alega, não serve. Sinceramente, não serve. E, na eventualidade de você, pelas circunstâncias que você está vivendo, querer assumir esse risco, tudo bem, é uma decisão sua, mas saiba que você está se tornando um forte candidato a administrar uma relação desgastante. E o desgaste, ele vai afastar você de realizar o 2 em 2. Mas, se você estiver tomando essa decisão de forma consciente, quem está na chuva é para se molhar. Você sabe o que você está fazendo. Beleza?